Olá, seja bem-vindo à nossa aula 2, onde nós vamos falar sobre gráficos. Tem bastante coisa para a gente saber sobre gráficos. Muita gente não presta muita atenção nesses aspectos, mas de fato, olha só, tem tudo isso aqui para a gente saber. E nós vamos começar falando sobre os tipos de gráficos. Existem basicamente 3 tipos de gráficos que eu uso ou usei para a prática da análise técnica. O primeiro deles é o de barras, que depois evoluiu para o gráfico de candlestick, como nós vamos ver. E depois tem também o gráfico de ponto figuras, que é um gráfico diferente e é um gráfico que é bom saber, porque eventualmente você pode usar, mas se você for fazer o exame da APIMEC para ser analista de valores imobiliários, vão cair perguntas sobre esse gráfico lá. O gráfico de barras é feito unindo-se uma linha vertical entre a máxima e a mínima do período. E a gente põe uma barrinha no preço de fechamento, no nível em que aconteceu o fechamento. Esse gráfico, como eu falei, evoluiu para o gráfico chamado de candlestick, em que deu-se importância ou acrescentou-se uma outra variável que é a abertura. Então, entre a abertura e o fechamento, padronizou-se destacar essa barra com esse retângulo em formato de vela. O candle, a barra, fica então com formato de vela, porque ela tem essa parte que é chamada corpo real e essas sombras superior e sombra inferior que se estendem até a máxima e a mínima do dia. E a barra é branca se o fechamento for abaixo da abertura, acima da abertura. Ao passo que se o fechamento for abaixo da abertura, a barra é preta, mas nos softwares de análise técnica hoje você pode colocar as cores que quiser. Eu prefiro ter o meu gráfico simples e com as cores básicas, branco e preto, branco quando está subindo e preto quando está caindo, porque quando o fechamento é acima da abertura, geralmente isso indica que o mercado vai subir mais. Então, quando o mercado está subindo, geralmente você tem sucessão de candles brancos, e quando ele está caindo, você tem uma sucessão de candles pretos. O gráfico de candlestick veio, como disse o Steve Nissen, que criou esse gráfico. Na verdade, ele não criou, ele trouxe esse gráfico do Oriente, onde os japoneses já usavam esse gráfico. Imagine você, 150 anos antes do que nós ocidentais consideramos o pai da análise técnica, que é o Charles Dow. Nós vamos falar sobre ele e sobre a teoria de Dow mais para frente, mas 150 anos antes que o Charles Dow começasse a escrever os editoriais no jornal dele, o Wall Street Journal, que foram a base da nossa análise técnica, ou da análise técnica que nós ocidentais conhecemos, os japoneses já tinham todos os conceitos de análise técnica usando esses gráficos que na época eram chamados de gráficos de âncora. Funcionou isso muito e havia uma pessoa chamada Munei Saoma que desenvolveu esses gráficos na Bolsa de Osaka, na Bolsa de Arroz de Osaka. Muito bem, mas o Steve Nissen então lançou o seu livro e fala no livro que foi uma casualidade, porque ele estava conversando com uma colega, ele trabalhava na Merrill Lynch na época, e essa colega começou a falar alguns termos diferentes, então ele levantou-se e foi ver o que ela estava vendo, que gráfico que ela estava vendo, e aí se deparou com os gráficos de candlestick. Ele então no livro diz que os gráficos de candlestick iluminam o caminho do trader, e eu acho que isso é absolutamente verdade, porque veja só, esse é um gráfico de barras e esse é um gráfico de candlestick. Gráfico de barras e gráfico de candlestick. Eu entendo que o gráfico de barras está contido no gráfico de candlestick. E, portanto, eu não tenho dúvida nenhuma, embora alguns colegas meus das antigas ainda usam gráficos de barras, eu acho que não tem por que você usar gráfico de barras, já que o gráfico de barras está contido no candlestick, mas o inverso não é verdadeiro.